sinais da menopausa. Tem como minimizá-los? E o que é a reposição hormonal? Toda mulher tem que fazer? Doutor Evandro, obrigada por atender nosso pedido. Imagina, obrigado, eu que agradeço aí o convite de poder trocar algumas experiências e ideias em relação a um tema tão importante, né? Que Pois faz é. tanta diferença hoje na qualidade de vida das mulheres, né? Que muitas mulheres nem percebem, mas correspondem a 30% da vida, né? Então, se a gente parar para pensar, o percentil de anos que se vive na menopausa é muito grande. A gente não pode colocar, ó, a partir dos 50 você é uma mulher menopausada, com 49 anos você não está na menopausa. Até porque existe um período de transição bem interessante chamado de climatério. Mas é interessante porque isso pode começar de uma forma até certo ponto precoce. Algumas mulheres com 44, 45 anos de idade já começam a ter sintomas importantes. E o que é mais interessante, muitas vezes elas levam isso para o aspecto pessoal, né? Ah, isso é culpa minha, o que eu estou fazendo de errado, o que está acontecendo comigo? E, na realidade, isso é uma situação absolutamente fisiológica, né? A falência dos hormônios é fisiológico. O fato de ser fisiológico não significa dizer que é bom. Pelo contrário, é muito ruim, né? Então, esse entendimento, ele muda muito quando a mulher consegue entender que ela não tem culpa disso, que realmente existe uma transição hormonal importante, significativa, e que isso vai levar não só às ondas de calor, a questão da mudança da temperatura, que a gente chama de fogacho, mas também a uma baixa da autoestima, uma baixa do libido, uma dificuldade para dormir. Ela vai chorar até no programa do Luciano Huck, ela passa a ter uma dificuldade emocional gigantesca. Então, isso tudo, esse componente todo, esse universo todo, se resume a uma única palavra chamada climatério. Cabe exatamente a reposição hormonal para corrigir essa falha que vocês, infelizmente, têm e que pode ser muito bem corrigida, e aí as coisas mudam. O cenário é outro. Quando a gente vai tratar a menopausa, cada mulher tem a sua história, cada mulher tem as suas preferências, cada mulher tem a sua característica própria. Nós, homens, chamamos a nossa menopausa de andropausa, tá? Mas é a mesma coisa. Então, da mesma forma que as mulheres entram na menopausa, os homens, a partir dos 45, 46, 50 anos, eles também podem entrar na andropausa. A gente não tem onda de calor, mas a gente tem aumento do peso ponderal, né? A gente se sente muito menos proativo, o libido cai, sim, tá? Existe esse contexto da queda do libido. Então, você passa a ter outros efeitos também relacionados à andropausa. O grande protagonista disso tudo é um hormônio chamado estradiol. O estradiol é o grande protagonista, é o grande responsável pelo cabelo ficar bonito, pela pele ficar bonita, pela umidade vaginal, pela necessidade de você se sentir bem, por dormir bem. Tudo isso tem ligação com o estradiol. E que, infelizmente, a partir dos 45 anos, esse hormônio começa a cair. Aonde que está a fonte do estradiol? No ovário. Então, os dois ovários começam a produzir menos estradiol. Isso é muito simples. Existem várias categorias de hormônio. Existem hormônios naturais. A gente escuta tanto falar da amora, a gente escuta falar da soja, a gente escuta falar de plantas que são hormônios, né? E são hormônios fitoterápicos. Então, muitas vezes, a reposição hormonal ela não pode se basear em hormônio produzido no laboratório, mas ela pode ser feita através de produtos naturais. Não existe uma relação direta da reposição hormonal com o câncer. O que, na realidade, precisa acontecer é a utilização adequada do hormônio. Da mesma forma que a falta de hormônio faz muito mal, né? Na calor, o excesso de hormônio também pode fazer mal. Se alguém está esperando eu falar em testosterona, gestrinona, pode até pensar, chip da beleza, tudo isso pode ser pensado. Mas antes de chegar nessa etapa, obrigatoriamente você precisa passar pelo protagonista, que é o estradiol. Se você não tiver um equilíbrio na sua vida, você não vai ter uma boa resposta hormonal, e aí vem outro problema, você vai culpar o hormônio por você não estar se sentindo bem. Então vamos criar um triângulo amoroso, que eu acho que funciona melhor. Significa dizer a obrigatoriedade de você usar o hormônio, mas ter uma boa alimentação e atividade física. Muitas vezes as mulheres querem usar hormônio sem ter indicação. O que eu preciso fazer
É devolver aquilo que você não tem mais. Devolver aquilo que você deixou de produzir pelos seus ovários. Esse é o grande mote. Quando uma mulher pensa em fazer reposição hormonal, ela precisa passar por uma avaliação médica que tem um protocolo de rotina. Então, as mudanças de hábitos, o equilíbrio, usando o estradiol, faz toda a diferença. Isso é uma reposição hormonal apropriada. Quais são as chances de dar errado numa situação como essa? Praticamente zero. Por que dá errado? Porque usa demais, porque é sedentária, porque fuma, porque não faz atividade física, porque come de forma inapropriada. Aí, uma paciente que faz reposição hormonal, eu já estou então partindo do princípio que ela tem indicação e que ela pode usar. Ok? Então nós estamos trabalhando com aquelas pacientes que realmente, efetivamente, pode usar hormônio. Tá. Muito legal. Obrigatoriamente, ela passa a fazer avaliação semestral. Hormônio não é mágica. Se alguém prometer que você vai virar a Mulher Maravilha em 15 dias, foge, porque isso aí é trambicagem. Todo hormônio precisa de uma fase de adaptação. Quanto tempo para um hormônio se adaptar? Quanto tempo para você realmente falar assim, poxa, legal, eu estou me sentindo mais proativa, eu estou conseguindo fazer as coisas de uma forma melhor, minha vagina está mais úmida, eu estou dormindo com mais facilidade, estou sentindo que eu estou conseguindo perder peso. No mínimo, de 4 a 6 meses. Então, hormonioterapia, ela precisa de um time não tão pequeno, mas claro que progressivamente, com o passar do tempo, você vai falando, opa, o negócio aqui está ficando melhor, tá? Porque muitas vezes você tem que adequar a dose do hormônio. Não peça milagre para o hormônio, que hormônio nenhum vai te dar milagre. Nossa, entendeu? Pelo contrário, ele pode cobrar caro, e cobrar caro mesmo. O excesso de hormônio é extremamente preocupante, tá? Então, a palavra é equilíbrio.